online, Paulão? Online. O pessoal está entrando. Compartilhe com seus amigos. Hoje teremos muitas informações com o Márcio. O cara com um currículo gabaritado na Torres Elevadores, pessoal. Coloquei no meu status lá. Coloca no seu status. Que facilita para as pessoas saberem. 5. Meu áudio tá captando legalzinho aí, Marcelo? Tá captando o áudio dele. Eu tava aflito com aquele negócio que ele tá na orelha ali. Compartilhado aqui também. Tem uns lugares que você vê o pessoal Estamos com essa voz na compartilhando. Para quem puder, compartilhe com seu amigo, com o seu vizinho. É o primeiro podcast da cidade de administração de condomínios, galera. Mais 4 minutinhos, às 5h15 vamos começar o nosso podcast. Deu um pouquinho de atraso por causa da transmissão online. O dono do YouTube ligou para nós, falou que honra ter a gente aqui online. Então, esperar um pouquinho, 4 minutos, o pessoal está entrando. Nós já iniciamos. Tá, meus queridos ouvintes? Compartilha, pessoal, com seu amigo, com o vizinho, com o síndico, com o subsíndico, com a sua esposa, com o concorrente, com todo mundo. A intenção é disseminar conhecimento, não é isso? É isso aí, Paulão. Então, Tem é que isso ter aí. o conhecimento. É, vamos embora. Eu queria, cara. Não sei como é que eu compartilho na lista de transmissão. Ah, para o pessoal, né, que você tem na É. agenda. Volta lá. Você já tem uma pré-gravada? Eu tenho uma agenda de transmissão. tem. Como é que faz? Aqui é tudo ao vivo, Aqui, viu, ó. senhores? Compartilhar. Ou você copia o link. Aí Ah, tá. Isso. Copiou o link, você joga na sua lista do WhatsApp. Se não fosse o Paulo, senhoras e senhores, que é o meu escudeiro aqui. Estamos online. Participe. Mais 2 minutinhos, daremos início, pessoal, às 5h15. Rolou? Rolou, agora foi todo Conseguiu? mundo. Não percam, hoje teremos também sorteio ao final do podcast. Amigo Paulo é um gigante. Não de tamanho, mas de coração. Ainda bem que a gente tem amigos, né? É. Segunda chamada, hein, Marcinho? Às 7h15. 5h15, perdão. Desculpa, Marcelo tá... O Blazer aqui tá nervoso porque eu tô batendo na mesa. Primeiro podcast, eu fico ansioso. Vamos dar início, pessoal, então. 5h15 agora, nosso primeiro podcast. Podcast da Confiade. É um prazer imensurável ter o Márcio Oliveira aqui, consultor da Torres Elevadores. Para quem não conhece, o Márcio vai explicar um pouquinho, pessoal, da Torres Elevadores, que é uma empresa de muito tempo na nossa cidade aqui. É uma empresa que presta serviço também lá na minha empresa, em vários condomínios. Sempre foi muito bem atendido. Então, queria que o Márcio contasse um pouquinho, Márcio, o seu nome e um pouquinho da Torres, explicar um pouquinho para nós, os ouvintes. Depois nós teremos algumas perguntas, um bate-papo. Estamos à disposição de todo mundo. Vamos lá, Márcio. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pelo convite, né? Uma honra estar aqui. E a Torres está no mercado aí há mais de 20 anos, né? Fomenta aí as principais construtoras da cidade.
os principais construtores aí, a gente está nos principais empreendimentos, né? Eu especificamente estou na Torres aí 13 anos já, né? Comecei na parte administrativa, que era uma deficiência que a empresa tinha naquele momento, né? E aí eu cuidava de toda a parte de documentação, de instalação, funcionamento, né? Eu tinha Legal. já esse know-how devido ao meu histórico na prefeitura, né? E aí com o tempo fui desenvolvendo, a empresa foi enxergando em mim esse desenvolvimento, fui aprendendo e convivendo com os meus colegas e amigos lá do trabalho. E mais recentemente eu venho atuando na parte comercial, né, como consultor comercial, técnico comercial. E também cuido da parte de contratos, relacionamento com o cliente e auxilio também a supervisão, né? Legal. Basicamente isso daí. Márcio, conta um pouquinho para nós aí da Torres Elevadores. Como nasceu? Quem está na direção hoje? O nosso diretor é o Michel Torres, né, bastante conhecido na cidade, e a gente tem projetos especiais, Legal. Projetos elevadores hidráulicos, plataformas de acessibilidade. Estamos, né, querendo desenvolver elevadores sem casa de máquinas para prédios um pouco mais altos, mas nesse momento a gente atua ainda, até uma certa altura a gente ainda consegue atender com elevadores hidráulicos, né? Show de E bola. projetos especiais também, né? Show de bola, Márcio. Márcio, a gente tem algumas perguntas de um pessoal que mandou aqui para nós, síndicos, conselheiros também, para quem quiser ficar à vontade, né, Paulo? É isso aí. Mandar pra gente aí nos comentários, dúvidas e Pode perguntas, mandar tá? que a gente vai pilotando aqui e vai passando tudo pro Márcio. Legal. Tem alguns mitos e verdades aqui, Márcio. O primeiro, é verdade que o elevador antigo, necessariamente, ele é inseguro? Então, o condômino, ele tem lá um elevador num prédio antigo, né? Como você sabe, passa por muitas manutenções, né? Sim. Ele, por ser antigo, necessariamente, ele é inseguro ou não? Não, assim, o elevador, quando ele foi concebido lá atrás, ele seguiu uma série de requisitos de acordo com a norma técnica, né? Se nós formos comparar com os elevadores atuais, alguns dispositivos de segurança talvez ele não tenha e talvez seja necessário adequar, né? Mas não necessariamente ele é inseguro. Em relação a um elevador novo, alguns dispositivos talvez ele não tenha, mas é totalmente possível de você fazer e trazer, até mesmo para a norma técnica. Legal. Né? Então, o importante é sempre estar fazendo a Com manutenção as em manutenções dia. em dia. E até mesmo um elevador novo, se ele não estiver numa empresa conceituada, com técnicos habilitados para fazer uma boa manutenção, ele também vai se tornar inseguro. Legal. Até mesmo mais que um mais antigo, dependendo da situação. Enfim. Então é importante, pessoal, os nossos ouvintes, nossos amigos, síndicos, moradores, condôminos, você que é síndico, você que está na gestão do condomínio, sempre atenção nas manutenções, principalmente nas empresas que vocês contratam também, Sim, né, Márcio? Sim. Tem muito técnico hoje que talvez não seja habilitado para o elevador, então fique de olho, porque acontece muito na cidade, né, Márcio? Sim. Então você tem uma manutenção lá de R$ 1.000, aí vai um técnico avulso e oferece 300. Na verdade, o técnico avulso não pode, né? De acordo com a lei do município, todo condomínio ele é obrigatório ter uma empresa de manutenção que tenha um técnico, um engenheiro registrado na prefeitura, assim como a empresa, tem que estar registrado no CREA, tanto a empresa como o engenheiro, assim como tem que estar cadastrado na prefeitura de Praia Grande. Legal. Né? Isso é não importante, né? Se não estiver dessa forma, está irregular. Isso é importante. Já temos a primeira pergunta aqui, Vini. Vamos lá. O primeiro mandar um abraço aí pro pessoal que tá tudo online. O Gerson, que é um grande participante aí de podcasts da Baixada Santista. Fala, Temos aqui a Fala, Dani, Gerson. O Alê, que é nosso amigo também. Temos aqui o recado da sua esposa, que se fosse você respondia. Te amo, meu amor. E Não temos tem briga em casa, hein? Temos aqui uma pergunta do motorista Marcos Nova. Os cabos de elevador, ele é síndico. Os cabos de elevador têm um tempo de vida útil, Márcio? Olha, lá na Torres a gente considera até 5 anos a vida útil, né? Mas não quer dizer que completou 5 anos você vai ter que trocar. Como que é o nome do nosso amigo? Marcos. Marcos Novoa. Então, Marcos, aqui no ambiente que a gente vive, de Marizia, a gente considera até 5 anos o tempo de vida útil dos cabos. Mas, como eu estava dizendo, não necessariamente deu 5 anos você vai ter que substituir. Tudo vai depender da manutenção, do uso. Tudo depende como o elevador ele é utilizado e a maneira como a manutenção ela é realizada. Então, periodicamente, a cada 6 meses é feita essa verificação. E aí, conforme a manutenção é realizada, é apontado se precisa ou não de algum tipo de manutenção.
E dentre as principais situações que pode acontecer com o cabo é o próprio estiramento natural. Conforme o uso ele vai estirando e há a necessidade de você aplicar um serviço de encurtamento e equalização. O que seria? Você voltar com o elevador para a posição, de modo que o elevador fique nivelado. Com o tempo, com esse estiramento dos cabos, acabam acontecendo de aparecer degraus. Então é interessante estar posicionando a empresa, caso isso seja visualizado, apesar que na manutenção preventiva você consegue identificar. Mas se houver uma recorrência, talvez seja o tempo de você fazer esse tipo de trabalho. O elevador em si dá algum aviso desse desgaste de cabo ou só na preventiva? preventiva? É visual mesmo, é visual. Você verifica, para o usuário comum, ele vai verificar a questão do desnível, que não somente está ligado aos cabos, mas outros fatores que também contribuem para essa questão aí. Na manutenção, o técnico identifica de acordo com a altura que o contrapeso está da mola. Segundo a norma, pede pelo menos 40 centímetros, você tem que ter de distância entre a parte de baixo do contrapeso até a mola. É o mínimo que a norma exige que você tenha. Então, por ali dá para o técnico medir mais ou menos como que está esse estiramento. E com o uso do dia a dia, para o usuário comum, que não entende muito, é essa questão dos degraus que vão aparecendo com o tempo. Então, há a necessidade de você aplicar esse trabalho de encurtamento e equalização. E aí, o que é a equalização? É você ajustar a carga de cada cabo de modo que eles fiquem na carga mais próxima possível para justamente não ocorrer o quê? O desgaste prematuro dos cabos e da polia de tração também. Faz parte do conjunto de tração. Legal. Tem um síndico aqui, amigo, também mandou uma dúvida. O que o síndico deve fazer quando o elevador para com alguém lá dentro, Márcio? Porque o que acontece, pessoal? Muitas vezes quando para o elevador, o que eles fazem? Chama o zelador, chama o auxiliar de serviços gerais, chama lá o conselheiro, chama o subsíndico para abrir o elevador. Então, Márcio, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes aqui a importância disso e também o risco, porque isso é muito importante, né? A Torres, ela não recomenda, assim como as demais fabricantes, não indicam o resgate, seja pelo zelador, seja por quem for. Para isso, o prédio paga a empresa de manutenção. Então, a primeira ação que deve ser tomada, percebeu que a pessoa está presa, seja porque ela tocou o alarme, seja porque tocou na portaria, seja remota, seja física. Primeira coisa, ligar para a empresa de elevadores. Estou com um passageiro preso, vai fazer o procedimento, vai informar, vai confirmar, tudo certinho. Ato seguinte, tentar identificar qual é o andar que a pessoa está para poder tentar acalmá-la. A gente sabe que é uma situação difícil para algumas pessoas ficar presa dentro da cabina, mas deixa claro, o elevador não vai cair. Se tem um ambiente seguro, você está dentro da cabina, por mais difícil que seja. Então, primeiro ato, liga para a empresa, informa da situação. Ato seguinte, tenta encontrar em que andar que a pessoa está e tentar manter comunicação constante com ela, para tentar acalmar, informa que a empresa já foi acionada, que o técnico está a caminho. Isso vai passando tranquilidade para a pessoa. Manter a calma, né? Manter a calma. Temos mais alguma pergunta aí, Paulão? Antes da pergunta, eu queria agradecer a audiência que está fantástica, Vinícius. Isso é importante, pessoal. Para uma estreia, isso aqui vai virar assunto na cidade. Lembrando que teremos o sorteio do hambúrguer, hein, cara? No final. Calma lá. Vamos embora, hein? Olha lá. A gente tem aqui a pergunta do Luciano. Luciano, um abraço, obrigado pela audiência, viu, amigo? O Luciano é um grande síndico também aqui da Praia Grande. Legal. Só deixar claro também, um abraço ao Luciano, que é um síndico, um excelente síndico profissional também, né, Paulão? Amigo nosso. É um amigo nosso. Então é um cara extremamente honesto também e idôneo, pessoal. Vamos lá, Paulão. Qual a pergunta? Os elevadores que são de fitas e não cabos. É verdade ou mito que as fitas têm maior durabilidade? Alguns vídeos que eu vi mais recentemente, essa pergunta é uma pergunta estritamente técnica, talvez fuja um pouco do meu conhecimento. Eu vou relatar aqui do que eu vi em outros vídeos. A gente está aqui para aprender. A durabilidade, sim, ela é infinitamente maior em relação aos cabos de aço, né? Isso sem dúvida. Tanto que foram desenvolvidas para esse fim, né? De ter uma maior durabilidade em relação aos cabos de aço. Legal. Então, resumidamente, sim, ela realmente tem uma vida útil maior. Fala para mim, Márcio, nessa questão de manutenção que a gente está, né? O condomínio, ele pode contratar a manutenção ou deve contratar a manutenção pelo menor preço? Por que eu estou te perguntando isso? É muito importante isso, pessoal, porque você que é síndico, você está na gestão do condomínio, a empresa que está com vocês hoje, é importante vocês terem uma empresa gabaritada e que também tenha um cunho de conhecimento extenso, né, Márcio? Sim. Porque às vezes você contrata uma empresa, pessoal, que não tem uma bagagem extensa para ajudar o condomínio no que for necessário. Então, Márcio, retomando,
O condomínio pode contratar apenas pelo menor preço ou não? Preço é uma questão difícil de falar porque a gente percebe, né, em algumas situações que o condomínio às vezes ele está numa situação financeira difícil, né, e aí acaba caindo, né, em algumas situações e acaba substituindo a empresa, a fabricante muitas vezes, né. E qual que é a nossa orientação? Até mesmo a gente recebe algumas consultas de outras marcas como Atlas, Thyssen, Otis, enfim. E qual que é a nossa orientação? Mantenha o fabricante. Sempre manter Legal. o fabricante. Por mais que a situação seja difícil, tentar chegar num entendimento onde haja um equilíbrio financeiro de modo que você consiga manter o fabricante, né? Então, menor preço nem sempre é a melhor opção. Claro, vão ter situações que vão exigir realmente a substituição, seja porque outra razão seja, mas antes de qualquer decisão, qual que é a nossa orientação? E minha, pessoalmente, sou síndico também, apesar de não ter elevador no meu prédio, mas converso com muitos síndicos e a orientação. Tentar chegar num entendimento de modo que haja um equilíbrio financeiro. Procurar conhecer a sede da empresa, se ela tem engenheiro cadastrado, Isso é importante, se hein? é atuante, se os técnicos são capacitados para mexer naquela marca de elevador. Não é qualquer pessoa que vai saber mexer, se vai conseguir dar o suporte necessário que o condomínio exige. Hoje a gente sabe que a tecnologia está bastante avançada, exige cada vez mais um nível de conhecimento maior. Então, procurar conhecer a empresa, se tem seguro, se houver algum tipo de acidente, esse seguro vai cobrir esse sinistro? É importante isso, Isso é né, muito Márcio? importante para muitos síndicos, até de primeira viagem, que não tem tanta experiência, e tenho certeza que o Vinícius auxilia bastante nesse sentido aí. Então, procurar conhecer a empresa antes de qualquer decisão. Até mesmo a própria empresa que estiver prestando o serviço, ir até a fábrica para conhecer, ir até a sede para conhecer e ver Legal. a estrutura, tudo que tem para oferecer, né? Isso é Pro cliente. importante. Nós temos uma pergunta aqui, Paulão e Márcio, da nossa amiga Rosana. Ela quer perguntar sobre os pesadores de carga. Qual que é a importância disso? Eu acho que deve ser, né, Márcio, né, Paulo? Aquilo que fala até 300 kg elevador, Os 80 quilos. limitadores de carga, eles são interessantes, principalmente no final do ano, quando a gente tem um fluxo maior de pessoas e parece uma coisa, né? A pessoa ela não consegue esperar para ir na próxima viagem, né? Então é fundamental sim os condomínios terem esse tipo de dispositivo, porque você acaba evitando acidentes, até mesmo a parada brusca do elevador por conta dessa situação. E uma vez que ela vai limitar ali a carga máxima das pessoas que estiverem ali utilizando o elevador não vai nem sair do lugar. Então, por um lado é bom porque preserva a É importante segurança seguir, então, né? e não danifica os elevadores. É interessante ter assim. Não é um custo tão alto, né, que você acaba usufruindo ao longo do tempo, então vale a pena sim o investimento. Legal. Muito bem. Mais uma pergunta aí, Paulão, para nós? Temos aqui mais uma pergunta. Pergunta interessante do Gerson. O Gerson quer saber se, em caso de pane no elevador, existe alguma outra pessoa autorizada, além do bombeiro e do técnico, que pode adentrar o fosso, se existe algum treinamento para isso, se não existe, se não pode. Então, o Gerson, a princípio, não, cara. Como eu falei na outra pergunta, né? É para isso que a empresa, que o condomínio paga para a empresa de elevadores, né? São pessoas capacitadas para efetuar esse tipo de resgate, porque por mais que você dê a orientação, a gente sabe que em alguns condomínios isso pode até acontecer. O zelador quer mostrar proatividade e acaba por ele fazendo aquela situação, ou o síndico, ou alguém desesperado para tirar a mãe de dentro do elevador, ou filho, enfim. Mas a gente não orienta. Até mesmo o corpo de bombeiros é o último recurso, se for numa catástrofe total. Por quê? Nem mesmo o bombeiro ele teria a condição técnica para não arrebentar o elevador. Então vai ocasionar um prejuízo, vai danificar o elevador e Boa. o condomínio risco, vai né, ter que cara? arcar. Boa. Legal. O bombeiro consegue fazer, evidentemente, mas ele vai arrebentar o elevador para poder tirar a pessoa lá de dentro, porque o objetivo dele é tirar a pessoa de lá de dentro. Diferente de nós, vamos saber como operar para poder tirar a pessoa em segurança e não danificar o elevador, evidentemente. Legal. A gente tem uma pergunta da Fran aqui, Paulão. Márcio, interessante, hein? Grande fã. Um abraço, Fran. O zelador, ele pode realizar pequenos reparos, como trocar lâmpadas, botoeiras, etc? Não. A gente não orienta também. A gente sabe que também isso acaba ocorrendo. Acontece muito, né, cara? Torres, assim, do meu dia a dia que eu convivo lá com o pessoal,
Eventualmente, o pessoal troca a lâmpada, mas eu vou citar um caso recente que a gente teve. O cara foi lá trocar a lâmpada e deu um curto e desligou os 2 elevadores. Então, por essa razão, a gente não orienta. Rapaz, Mesmo imagina a se queimar troca... alguma coisa, hein? Então, 200 mil pra trocar. Então, mesmo que o condomínio forneça a lâmpada, a gente não cobra pela troca. Então é só abrir um chamado. A gente pode programar até mesmo com a manutenção preventiva e faz a troca gratuitamente pro Pera aí, condomínio. vamos fazer uma propaganda agora então. Então, assim, a torre, se precisar trocar a lâmpada, vocês não cobram. Não é cobrado, tá dentro da... Aí, da pessoal, isso é manutenção. importante, hein? Então, às vezes você fala, vou chamar a empresa de elevadores para trocar a lâmpada, mas vai me cobrar 50, 100 reais. O Márcio está informando que não faz essa Nós cobrança. não cobramos a mão de obra, tá? A mão de obra. A lâmpada Isso. tem que pagar, né? Caso o cliente queira que nós forneçamos a lâmpada, a gente fornece. Agora, Paga. se o cliente também quiser fornecer, a gente não Se cobra comprar nada no pra Mercado trocar. Livre, pode ou não? A gente até orienta. Aí, ó. Obra Max, Mercado Livre, Tá onde vendo? achar melhor. Isso é importante. Tendo a lâmpada lá, a gente efetua a troca, sem Legal. problema nenhum. Pergunta aqui da nossa amiga Márcia. Hoje os prédios antigos que não possuem balança precisam se adequar? Sabe dizer, Márcio? É necessário, né? É um dispositivo a mais para uma comodidade para o condomínio, né? Como eu disse, para preservar os elevadores e evitar até mesmo uma questão Legal. de acidente, né? Como É. às vezes a gente acaba vendo, né? Entra gente demais no elevador, o freio abre e nisso aí a máquina não consegue puxar aquela carga que está dentro da cabina ali, e o que acontece? Há o deslize da cabina. E aí a cabina vai parar o quê? Desnivelada, vai prender todo mundo lá dentro e aquela pressa que você tinha vai demorar ainda mais Legal. do que se você esperasse para ir na próxima viagem, né? Muito bem. Nós vamos ter que pedir pro pessoal, Vinícius, deixar as perguntas que não forem respondidas, pessoal, por favor, manda no direct da gente que a gente vai responder Você todas responde. com certeza para ficar todo mundo esclarecido, se não der tempo, tá? Que a Com gente tem certeza. uma audiência fantástica novamente, graças a Deus. A gente tem aqui uma pergunta da Fátima, ela é síndica também. Entrada e saída de banhistas acaba molhando o piso do elevador. Isso pode danificar o mecanismo do elevador? Pode sim. Nos condomínios onde eu visito, a maioria eu vejo que tem aqueles tapetes, né? Que eles acabam absorvendo ali. Eu vejo mais como uma questão de cuidado ali do próprio condomínio, né? E só para puxar o gancho dessa questão, não só o pessoal molhado, mas sujo de areia, vai acumulando aquela sujeira ali. Então é necessária essa manutenção que é de responsabilidade do condomínio. Tá? Já é. Aproveitando também a oportunidade, quando tiver obra no condomínio, que tiver descendo entulho, prestar atenção nos trilhos ali se não está ficando sujeira, que é um dos principais Sim, com motivos certeza. de travar as portas do elevador. Isso também é de responsabilidade do prédio. Ter esse hábito de verificar limpeza. diariamente o pessoal da limpeza, os síndicos que estão nos assistindo, deixar essa orientação para o pessoal da limpeza, para o zelador, para estar sempre atento na porta da cabina, principalmente. Aquele É mais pincelzinho fácil de visualizar. maroto? Um pincelzinho ali, puxa para fora, hein, zelador, não vai me jogar para dentro do poço a sujeira. Para fora. Ó, você, amigo, zelador, manutenção, auxiliar de serviços gerais, por favor, não jogue a sujeira para dentro do poço do elevador. Isso é muito importante, hein? Vou deixar claro, né, Márcio? Exatamente. Às vezes ajuda. ali no dia a dia, mas tenho certeza que os nossos amigos fazem o certo. Tem o Alex aqui do... Manda um abraço para o Márcio, Alex do Pompeia. Acho que deve ser do cliente aí É o Alex, conheço. da Torres aí. Parceiraço nosso. Nós temos aí a pergunta da Vanessa, síndica profissional também, hein? É verdade ou mito que por segurança dos elevadores tem que ficar em andares mais altos para evitar possíveis enchentes no poço? Ou por chuva ou por outro sinistro? Então, a nossa orientação, Vanessa, é assim, a questão de você colocar o elevador lá para cima é só se for uma situação de necessidade extrema. Você viu que está inundando o poço, ou estourou um cano num andar mais inferior. Joga os elevadores lá para cima e desliga. É a nossa orientação, justamente para evitar de danificar os componentes que ficam ali em cima da cabine. Então, por pior que seja, você conseguindo agir a tempo, em algumas vezes você consegue, às vezes não, você evita de danificar a parte dos componentes que estão ali em cima da cabine. E aí, o que cai de água lá para baixo vai acumular no poço lá e, no máximo, vai danificar um contato ou outro ali. Com certeza, o prejuízo vai ser bem menor, né? Então, em casos extremos que você viu que está enchendo o poço ou algo do tipo, sim, a orientação é colocar os elevadores lá para cima. Mas isso vai muito do dia a dia do prédio, qual é a demanda. Tem condomínios que pedem para que os elevadores estacionem sempre no térreo,
para estarem disponíveis sempre no térreo, outros não, outros para ficar no andar onde a pessoa deixa. Então vai muito da demanda do condomínio E ali. em caso de água, desliga. Desligar os elevadores. Isso é importante. E caso os elevadores venham ser atingidos por água, molhou a cabine inteira, qual que é a orientação? 72 horas até a secagem. Legal. Em alguns casos a gente consegue acelerar esse processo, mas nem sempre é possível. Então, por mais que a questão seja difícil, desesperadora, aconteceu num sábado, o prédio está bombando, mas não tem o que fazer. Segurança em primeiro lugar. Vamos fazer exercício na escada. É melhor passar ter essa dificuldade do que a pessoa sofrer um choque, até mesmo um acidente ali e morrer por conta de ter sido eletrocutada por conta do muito elevador risco, molhado, né, cara? entende? Então, síndicos, por favor. Pessoal, muito bom as dicas do Márcio, hein? Fiquem atentos. Nós temos uma pergunta aqui da Tati Pérez. Essa pergunta é importante e polêmica, hein? Na cidade. Tá preparado, Márcio? Vamos lá, cara. Se uma empresa de elevadores, ou seja, acho que de manutenção de elevador, né? Omite informações no laudo após a emissão do alvará e acontecer algum acidente, essa empresa ela é responsável? Pode acarretar algum problema para o condomínio? Sim. Se a própria empresa ela está omitindo essa questão aí e depois ficar comprovado que de fato a omissão partiu dela, sim. Legal. Aí é investigar e verificar o que acontece, né? Por isso Até que é mesmo. importante uma empresa idônea, né, Márcio? Exatamente. E só para quem não sabe, a própria prefeitura, ela se isenta dessa questão. Ela valida, ela chancela o que você apresenta lá, porém, quem está apresentando o laudo é a empresa de elevador. Então, a responsabilidade é única e exclusiva dela. No caso, o engenheiro lá que está assinando, Isso, né? engenheiro, exatamente. E ele responde também, ele com a responde, empresa, né? Exatamente. Por isso que é importante aquilo que você falou, né, Márcio? A empresa que você está contratando de manutenção de elevador, pessoal, é importante verificar se essa empresa ela tem um engenheiro devidamente cadastrado, né, Márcio? Correto. Porque às vezes ela terceiriza o serviço, terceiriza a RT, terceiriza o laudo. Então é importante isso, pessoal. Sim. Sempre né? que houver possibilidade de conhecer a empresa, né? Por mais difícil que às vezes é no dia a dia, na correria do dia a dia, procurar conhecer a empresa. Ir até a sede da empresa, falar com o dono, inclusive Legal. o Michel Torres é super acessível, né? Verdade, já fui lá várias vezes Essa- tomar café e encher o saco lá. Essa proximidade que vocês conhecem do Vinícius para com os clientes é a mesma do nosso Michel, diretor muito bom. Um lá. abraço, viu, Michel? Michel, acho que tá lá em Bora Bora agora, né, Michel? Na Europa, viajando. Brincadeira. Curtindo. Tem uma pergunta aqui da Dani, o Vinícius, que é importante também, que tem bastante a frequência de ocorrer. Coisas que caem no fosso. Né? Caiu uma chave, e aí a Dani trabalha na portaria remota, ela está pedindo a forma de fazer esse tipo de comunicação com a empresa de elevadores para que se resgate esse objeto. Para nós, Dani, isso é uma ocorrência de natureza comum, né? No caso lá da Torres, o horário de atendimento é das 7h30 da manhã às 8 da noite. Então, dentro desse horário, esse tipo de atendimento ele seria realizado. Se for após as 20 horas até as 7h30 do dia seguinte, aí a pessoa tem que aguardar. No primeiro dia útil, o técnico vai e efetua esse resgate. Também é realizado pelo técnico da Pelo empresa de técnico elevador. Nunca pelo zelador ou por quem quer que seja. Legal. Perfeito. Tá? Cara, tem uma pergunta aqui da Cris. Alô, Cris. Síndica do Giovana, hein? Nossa amiga, cliente muito tempo. Ela briga com a gente, mas gosta da gente também. Boa tarde, dona Cristiane. Olha o Paulo aqui, o videomake, dona Cris. Ela fala assim: todos os ramos de atividades e serviços existe um órgão fiscalizador, correto? Assim como a administradora e etc. Ela está perguntando se existe algum órgão que fiscaliza as empresas de manutenção de elevador. Por quê? Eu acho que ela está perguntando isso. Porque tem muita empresa hoje na cidade que é como a gente falou, né? Você não conhece a sede, você não sabe aonde é, você não sabe como é que funciona, não sabe quem é o dono. Existe essa fiscalização ou não? Existe da própria prefeitura, né, que deve exigir o cumprimento da lei, da inscrição da empresa, até para poder recolher o ISS, não só da empresa, mas do engenheiro também, assim como em outros lugares. E só a título de curiosidade aqui, em Santos, se você não conseguir comprovar que você tem um almoxarifado mínimo, que acho que 50 metros quadrados, se eu não me engano, com peças, são tantos requisitos que não é qualquer empresa que consegue atuar na cidade de Santos, por exemplo. Aqui na Praia Grande há uma flexibilidade maior, ela só exige que você dê entrada na documentação e demonstre onde é o seu endereço, só isso, mais nada. Legal. Então, do ponto de vista de fiscalização, sim, o próprio CREA,
que fiscaliza Fiscaliza, e né? a prefeitura, né? Que seriam os 2 órgãos aí que poderiam fiscalizar. Muito bom, hein? Na Praia Grande, né? Muito bom. Mas, senhor, tem uma pergunta legal aqui, hein, cara? Vale a pena investir na modernização? E quanto tempo costuma haver um retorno disso? Ou seja, quanto tempo que fica pronta essa modernização de elevador? Porque eu vi que vocês estão fazendo bastante agora isso, né? Sim, a gente tem bastante condição de fazer isso. E só um adendo, desculpa, Márcio. Pessoal, para quem não conhece a Torres Elevadores, é importante, depois liga lá no Márcio, lá como ele está abrindo esse espaço para nós, para quem não conhece, fazer uma visita lá. É importante porque é uma fábrica lá gigantesca lá. Você pode ir lá conhecer, ver as peças, tirar dúvidas. É muito bacana para quem nunca viu um elevador sendo montado. Eu mesmo nunca havia visto isso, mas quando eu olhei fiquei impressionado. Então, um dia que quiser, liga lá na Torres lá e pode falar meu nome e falar que você quer fazer uma visita. Para quem não conhece, causa um impacto bastante positivo, né? Modernização, eu entendo que quando o elevador ele começa a apresentar problemas recorrentes, troca de peças com recorrência também, e aquilo vai onerando o caixa do condomínio. Então, nesse momento, é um momento de você começar a pensar numa modernização, né? Na nossa visão. Então, a questão do tempo que você falou vai variar de acordo com o tipo de modernização, porque a gente tem algumas fases, né? Você pode ter uma modernização parcial e uma total. Isso vai variar o tempo, né? De acordo com o que você está contratando ali. Então, eu acho que o ponto inicial ali, o start, começou a dar muito problema, muita troca de peça, às vezes a dificuldade de encontrar essas peças, né? Que é o que algumas multimarcas acabam passando, essa dificuldade, elevador parado muito tempo. Então, esse é o momento de começar a pensar em investir numa modernização. Tem uma média, Márcio? Quanto é que fica uma modernização ou é personalizável por elevador? Essa é uma pergunta bastante interessante, Vinícius, porque alguns síndicos nos procuram, até desculpe, síndico, se você não tem o conhecimento, não é culpa sua, mas às vezes a gente é procurado e assim as pessoas não têm assim uma noção de valor. E às vezes vem querendo fazer uma modernização e pensa em 20 mil, 30 mil. Pô, eu ia falar uns 5 mil, cara. Isso é um valor de um comando, entende? Então, assim, é um valor considerável, mas assim, pensando do ponto de vista de investimento, de valorização do seu bem, do seu imóvel, então é um investimento que você vai usufruir lá na frente, no médio e longo prazo. A percepção de valor vai estar valorizando o teu imóvel e é um cartão de visita. Sim. Né? Você chegou... Você Perfeito. vai utilizar o elevador para ir até a unidade, né? Então, aquilo vai representar um aumento de percepção de valor, até mesmo do valor de venda do teu imóvel. Legal. Então, é interessante desse ponto de vista. Ótimo. Sabia que nós estamos interestaduais, seu Vinícius? É mesmo, cara? Tem um pessoal de Pernambuco aí, de Olinda. Rapaz, tô chique demais, hein? Longe, hein? Eli Gomes, dando parabéns para a Confiad, para você, para dona Carol. Oi, Eli, obrigado pela audiência, viu? Um prazer ter você na nossa live aí, tá bom? Muito Excelente. bem. Tem uma pergunta importante agora de responsabilidade de síndico, Márcio. Você que é síndico agora, hein? Presta atenção nessa pergunta que isso é muito importante para você, sua gestão e quem faz par com você aí, né? Subsíndico, conselho e tal. Quais são as responsabilidades legais do síndico em relação aos elevadores? Ou seja, se ocorrer uma falta de manutenção, se ele não verificar a empresa que está dando manutenção para ele. Tem muita empresa que também descaracteriza o elevador, né, Márcio? Você que é uma empresa que é a fabricante, aí o cara contrata um terceiro, não tem como você vender a sua peça para um terceiro, creio eu, né? Correto. Qual que é a responsabilidade desse síndico, Márcio? Olha, o que eu poderia dar como dica assim para o síndico, qual é a responsabilidade dele? Primeiro de tudo, conhecer quem é a empresa que está fazendo manutenção para ele. Principalmente síndico que não tem muita experiência, não só de manutenção, mas do dia a dia do condomínio, né? Sim. Procurar conhecer a empresa, tentar uma proximidade maior ali e acompanhar as próprias manutenções do dia a dia ali. São emitidos relatórios, né, nas manutenções mensais, então acompanhar. O que eu entendo como responsabilidade, eu sendo síndico, é o quê? A empresa apresentou um documento, um relatório, dizendo que precisa trocar uma peça. Está orientando, está alertando. Acontece um acidente, isso a empresa conseguiu comprovar que alertou, documentou, mandou o orçamento, mandou a notificação
e o síndico não fez, a responsabilidade vai recair sobre ele. Com certeza. Né? Assim como outras coisas que podem acontecer no condomínio, não só diretamente relacionado aos elevadores, mas outras manutenções que, porventura, ele vier a negligenciar, ele pode ser responsabilizado por isso. Né? Isso é importante, hein, Por isso que é importante a empresa de elevador sempre documentar todos os seus atos. E, né? Márcio, eu vejo assim, né, cara? Você é síndico. Você vai contratar uma empresa, pessoal, que vai dar manutenção, que vai transportar vidas no seu condomínio, né? Então é uma empresa que tem que ter uma bagagem, tem que ter uma estrutura. Enfim, você tem que conhecer a empresa, porque, pessoal, Deus o livre, acontece alguma coisa aí. Ah, o elevador é seguro, não cai. Não sei, depende. Depende como é que tá a manutenção, como é que tá esse cabo, né? Não sou técnico para saber, mas tem que tomar cuidado, tá bom? Paulão, tem mais alguma pergunta aí? Temos aqui. Temos a pergunta da Fran. Ela quer saber qual o tempo médio para substituição dos cabos. Se existe alguma foi o nosso amigo Gerson, balizamento acho nisso. que foi o nosso amigo Gerson que perguntou no começo do nosso bate-papo aqui. A gente mensura entre 3 e 5 anos aqui o tempo de cabo, mas como eu já falei anteriormente, não quer dizer que deu esse tempo você tem que trocar. Sim. Conforme o tempo realmente que houver a necessidade da troca, tem alguns indícios que podem indicar para a troca, como a redução, né, dos cabos, oxidação, quebras, quantidade de quebras concentradas, são indícios que levam a você condenar um cabo de aço. Mas, para que todos fiquem tranquilizados aí, o pessoal que está assistindo, ainda que a gente tenha uma ruptura de quase todos os cabos, o elevador fique pendurado por apenas um cabo, o elevador ele não vai despencar, gente, tá? O elevador é um dos equipamentos mais seguros do mundo, então Não vai cair. não vai cair, tá? Rapaz. Só se for uma catástrofe muito grande. É improvável, pode acontecer, na teoria pode acontecer, mas existem várias redundâncias que vão colaborar para que isso não ocorra. Legal. E uma delas, principalmente, é a É manutenção. que os moradores têm a visualização que tem um cabinho só lá, né, Márcio? Não, vai, E não é vai assim de que acordo funciona, com a concepção né? Explica do pra gente. projeto, né? Isso. Vai de acordo com a concepção do projeto. Então, você vai ter equipamentos com 3, com 4, com 5 cabos. Então, vai depender do tamanho do prédio, da altura, da carga que vai ser necessária, né? Então, Legal. é feito um cálculo de tráfego. A construtora, quando ela pensa em levantar um prédio, além de outros cálculos que ela faz, das cargas e tudo mais, é feito um cálculo de tráfego, que é ele quem vai orientar qual é o tipo de equipamento que vai atender à demanda daquela população que o prédio está sendo criado. Né? Legal. Então é a partir daí que essas informações elas vão... Legal. Nós temos uma pergunta aqui, Márcio e Paulão, da Fátima, síndica do Gabriela Mourão. Rapaz, eu não sei o que é isso, mas eu vou perguntar. O que causa problemas na placa MCCAB e a placa principal? Nosso elevador parou e disseram que pode ter sido pico por energia. Pico de energia, sim. É um dos principais fatores que podem ocasionar falhas em equipamentos eletrônicos, tá? Fátima, não só a placa principal, mas outros componentes, como o inversor de frequência. Não sei se o teu elevador já é desses mais modernos, que tem o inversor de frequência, mas diversos outros componentes eletrônicos que eles podem sim sofrer com a questão de variação de energia, que a gente tem muito aqui na região, né? Infelizmente. Não só queda de raio, mas queda de energia, quedas constantes, né? Sobrecarga de tensão também é um dos principais fatores que podem culminar com danos elétricos às placas, né? Legal. Que em raros casos você até consegue recuperar a placa, né? Manda-se para o laboratório do fabricante, ele faz uma análise e ali ele dá um laudo dizendo se conseguiu recuperar ou não. Legal. Em alguns casos é possível, se for um dano leve até consegue, mas em alguns casos não, é necessário ser substituído, né? Legal. Troca tudo. Isso. Tem o S Júnior. Trabalhei com ele na Torres. Muito sucesso, Márcio. Um Obrigado, abraço. Júnior. Acho que- Depois pode mandar o Pix pra ele, que você Obrigado. prometeu, tá? Que pra ele te assistir. Nós temos a Obrigado. pergunta do Neto aí, Neto Tom. Qual a vida útil de um elevador? Existe vida útil de elevador ou não? Olha, a gente tem clientes na carteira aí com mais de 20 anos, né? Tudo vai depender da E tá manutenção. funcionando. Com 100%. Ó, Tudo vai Propaganda, depender da hein? manutenção, da conservação, né, ao longo do tempo, dos cuidados, né, de uma maneira geral, né? E os principais itens que sofrem desgaste são os cabos de aço, que a gente sempre Sim. falou aqui desde o começo. Alguns outros dispositivos mecânicos, né, que sofrem, roldanas, cabinhos de aço, mola, uma série de Legal. peças mecânicas que sofrem
desgaste e você vai Com substituindo. o tempo, normal, né? Exemplo disso são os carros, né? A gente sempre usa o carro como exemplo, né? Como parâmetro com o elevador, né? Tá. A gente Legal. tem carro aí rodando até hoje aí, com mais de 50 anos e está rodando perfeitamente. Legal. Agora eu tenho uma pergunta minha, Paulo, como síndico. Existe a lenda que os prédios novos, quando a construtora está ainda com o elevador instalado e depois de instalado, a hora que ela tira aquele elevador externo, que ela pega o elevador de serviço e prejudica muito esse maquinário desse elevador de serviço para subir e descer material da obra. Existe alguma revisão que é feita neste elevador antes de Sim, fazer a sim. instalação do prédio, entregar o prédio? O próprio pós-obra, né, acaba juntando muita poeira, sujidades ali nos Joia. componentes. Então, essa revisão sim é feita, pelo menos na Torres Elevadores a gente faz. Tem um técnico que é especialista, ele vai até o prédio, faz a limpeza, arranca todos os plásticos, faz o polimento das cabinas, faz a limpeza de cima a baixo, né? Então, quando o prédio ele é entregue efetivo para os condôminos moradores, os elevadores são entregues limpos, né? Legal. Então, pode ocorrer sim de serem utilizados durante a obra, evidentemente, mas o certo é ser entregue limpo, né? E a Nós garantia? fazemos desse jeito. A garantia ela conta a partir da entrega efetiva do empreendimento, né? Entregou, Perfeito. se a construtora não entregou, já está valendo. Correto. É isso aí. Pessoal, então, orientação importante. O empreendimento foi entregue, o elevador entregue. Ah, mas a construtora demorou 3, 4 meses para entregar. O elevador já está entregue, tá? Então, aí cabe você depois conversar aí com a construtora, Sim. tá bom? Legal, pessoal. Queria agradecer, a presença de todo mundo na live. Muito bacana, né, Paulão? Sensacional. Eu te prometi 20 ao vivo, a gente já bateu Primeira- 40. Primeira live. Agradecer. Obrigado, viu, pessoal? Nós estamos encaminhando. Como é que vai ser o sorteio, Paulão? Que eu já esqueci. Então vamos aqui, lá. cara. A gente tem um grande parceiro, um grande amigo aqui na Praia Grande, que é a hamburgueria do Will. E ele está oferecendo um combo. De graça. Oferecendo. Vai ser sorteado aqui ao final. Quem tiver online. Vai participar, O Marcelão tá dizendo que quer participar. Entra na live aí, Marcelão. Tá na live aí, pô. Então, quem estiver na live, no final dos últimos 10 minutinhos aqui, a gente vai pedir para vocês mandarem um número pra gente e a gente vai... É um spoiler aqui, vamos fazer um suspense e a gente vai sortear esse número. Quem for sorteado vai ganhar aí o combo lá no Will Burger. Então, só colocar um número aí, é isso? Isso, só colocar o número. Legal. A gente explica direitinho daqui a pouco. Pessoal, desculpa, Paulão. Imagina, vamos lá. A gente vai fazer um bate-bola, Márcio, de perguntas e respostas, jogo rápido, tá? Depois você vai ter um pitch aí para falar um pouquinho da Torres Elevadores, tá bom? E, pessoal, por favor, quem tá... agradecer, são muitas perguntas. Se não for a pergunta que não for respondida, pode nos mandar no direct, que a gente também vai mandar a resposta, tá bom? Agora, um bate-bola, Márcio. Pular dentro do elevador estraga o equipamento? Sem dúvida, Vinícius. Ele pode acarretar em quê? No acionamento do dispositivo de segurança. Legal. E aí o elevador vai ocasionar uma parada brusca e pode vir a danificar alguns componentes, né? Então, sim, danifica sim. Interessante. Excesso de peso realmente pode travar o elevador? Então, exemplo, tá lá na plaquinha, 300 quilos, você botou 500, meia tonelada, ele pode travar o elevador? Pode travar, como eu descrevi aqui anteriormente, né? O elevador ele vai liberar o freio. Uma vez que a máquina não conseguir puxar a carga que está ali em excesso, o que vai acontecer? O elevador ele vai deslizar, vai ficar abaixo do nível, vai travar, vai ficar todo mundo preso lá dentro. Legal. E pode também danificar a máquina, pode forçar de modo que queime Importante, e hein, seja pessoal? necessário reparo. É seguro entrar quando ele está desnivelado, o elevador? Quando você vai entrar assim, ele está fora do piso, está meio para cima, meio para baixo? O ideal é que não, é que comunique a portaria e solicite um atendimento para que verifique se aquele desnível, o que pode estar acontecendo para estar ocasionando aquele desnível ali, né? Então, Perfeito. não, o ideal é que evite a utilização nesses casos. Legal. Continuando. O elevador pode cair? Olha, na teoria sim. Você lembra mas, que caiu em Santos lá, né? Não sei o que aconteceu lá em Santos, pessoal. em Não sei se foi o cabo, o que aconteceu. Em Santos, a empresa que fabricou os elevadores emitiu um documento informando, alertando para a necessidade de uma troca de um componente onde os cabos eles eram fixados
E foi ignorado esse alerta e veio a ocasionar o que a gente soube, né? Infelizmente. Essa é a história que eu sei, né? Entendi. Foi o que chegou até mim. E qual era a pergunta mesmo? Desculpe. Se o elevador pode cair. Na teoria, sim, né? Mas, assim, é improvável que isso aconteça. É igual São avião, vários 1 em 1 milhão. dispositivos ali redundantes que vão evitar que isso ocorra, né? Legal. Agora, qual é o maior... Polêmico. Qual é o maior erro que o síndico pode cometer em questão de empresa de manutenção de elevador? Olha, eu acho que ignorar os alertas da empresa, né, principalmente quando tiver os relatórios evidenciando a necessidade de reparos ali, né, e negligenciar esse tipo de situação. Eu acho que é o pior erro que o síndico pode cometer ali no seu dia a dia. Legal. É isso. Mas, senhor, a Torres Elevadores, vocês prestam manutenções de outras fábricas? Então, exemplo assim, eu te chamo lá, mas, senhor, vai lá no meu prédio lá, cara, que a gente quer trocar a empresa de elevador. Vocês pegam essa manutenção ou não? Depende da situação, né? Se for um prédio... às vezes a gente recebe consultas de prédios novos, que entregou pouco tempo. Então, assim, financeiramente falando, há possibilidade sim de fazer. Você fazendo a troca dos comandos nos possibilita de prestar um serviço. Devido à incompatibilidade técnica da parte eletrônica, a gente não pega outras marcas. As marcas que nós trabalhamos é a própria marca da Torres, a Faer e a Alvorada, que são as marcas que a gente tem condições de dar suporte técnico, né? A Atlas, Thyssen, Otis a gente não pega. Por quê? Por conta da incompatibilidade da parte eletrônica, né? Mas, ainda assim, não impede que o condomínio troque a empresa, Legal. desde que faça a troca da parte eletrônica. Aí nos possibilitaria de dar suporte, né? Perfeito. A parte mecânica, tudo bem, é mais a parte eletrônica mesmo. Bacana. Né? Mas, senhor, estamos chegando ao final da nossa Passou live. rápido, hein, cara? Muito rápido, né? Passou 40 rápido, minutinhos Tava aí. gostando das perguntas aí do pessoal. É. E é legal, cara. É Ajuda legal muita gente, intervindo. né, que tem dúvida. em relação- Lembrar todo mundo também que isso vai gerar um material de conteúdo fantástico, com vários cortes, vai dar muito trabalho pro Marcelão, né, Marcelão? O Marcelão tá animado ali, tá empolgado. Ela vai ficar gravada, tá bom? A partir da semana que vem a gente tem também YouTube, a transmissão ao vivo também no YouTube, tá? Que aí fica gravado, acabou, fica gravado, a live tá lá para Legal. qualquer um fazer assistir ao momento que quiser, tá? E isso gera bastante também conteúdo e o assunto relevante demais hoje, Legal. falar de elevador para um sempre podcast importante. de estreia, eu acho que não tem assunto melhor. Sempre Obrigado, importante. viu, Márcio? Obrigado, Mas, eu senhor, que se você agradeço. quiser um pitchzinho, fala um pouquinho aí da Torres, como procurar vocês, aonde vai, com quem fala, onde liga. O nosso site é o www.elevadorestores.com.br. Mais recentemente a gente está desenvolvendo um trabalho nas mídias sociais aí, né? @elevadorestores no Instagram. E acho que no Facebook também tem. Aqui eu tô meio por fora do Da projeto mídia. ainda, mas Legal. em breve teremos aí. Os nossos telefones constam lá no site, né? E a maioria das ligações são direcionadas para mim lá na empresa, né? Legal. Quando tem algum tipo de consulta, ou para mim ou para o Romildo, e algumas chegam direto para o Legal. próprio Michel, né? Bacana. Então, se você quiser uma consulta, independente de qualquer coisa, mesmo que seja de outra marca, que estiver insatisfeita com a manutenção, pode nos consultar e solicitar uma vistoria sem Legal, isso compromisso é nenhum. importante. E muitas vezes as consultas que a gente tem, o próprio fato de estar conversando, de estar esclarecendo, já ajuda, independente Ótimo. de nós podermos ou não atender, né, devido à incompatibilidade da questão técnica, né? Legal. Então, é isso. Pessoal, queria agradecer todo mundo, obrigado pela audiência. Foi muito bom estar com vocês hoje. Na próxima terça teremos outra live também, todas as terças-feiras, tá bom? 40 minutinhos, um bate-papo aí, no máximo aí 45 minutos para esclarecer dúvidas, apresentar pessoas. Se possível, siga a Confiade, indique pro seu amigo, pro seu vizinho, pro seu cachorro, pro seu papagaio, pra sua namorada, indica para todo mundo. Se você não quiser fechar com a gente, não tem problema, mas segue a gente, indica a gente e estamos aí sempre, tá? Paulão, fala mais uma vez o sorteio, o pessoal Vamos lá. falar o seu número, que daqui a pouco sortearemos o hambúrguer. Então, para as pessoas que estão aqui ao vivo no Instagram, agora nós temos 35 pessoas. A gente vai pedir para vocês colocarem aqui número de 1 a 40, tá? Quem está ao vivo aqui vai colocando, não pode repetir, pessoal, tá bom? Vai vendo aí os números que foram colocados. A gente vai dar 5 minutinhos aqui para a gente falar um pouquinho mais da Confiade e aguardar que vocês coloquem o número aqui. A gente sorteia aqui ao vivo
o combo da Will Burger. Ao vivo, cara? Ao vivo, para não Rapaz. ter dúvida, Vini. Aí é loucura, hein? Quem Cara. sabe faz ao vivo, hein, Marcelão? É isso aí, ó lá. Já Queria- começou aqui, o Valdemir já mandou, a Letícia. Marcelão 25, né? 25 já tem, bonitão. Queria agradecer também ao Marcelão aí da Shark, cara exemplar. Pessoal, para quem não conhece, procura ele depois no Instagram também. O cara que tem nos ajudado. Chegamos aqui, a gente não tinha extensão, não tinha nada. Foi pegando as coisas da mochila dele e entramos na live A aí. gente chegou, ele tava cochilando, né, cara? Chegamos e tava cochilando, tava dormindo. Deu um 220 nele É. ali, cara. Pessoal, agora é importante, você, meu amigo, a gente tem que ter o nosso pitch, né? Não tem jeito. Você, meu amigo, que está precisando de uma administradora de condomínio, você está na sua administradora, que só emite boleto, não conversa com você, não te dá dica, não te dá orientação. Você aí, ó, que está aí olhando no celular aí, ó, indica a Confiad, fala com a gente, me chama, vamos trocar uma ideia, dar um desconto, conversar, fazer uma assessoria, tá bom? Ó, que bonitinho o copinho que a gente fez, ó. Confiad com você. Certo? Pessoal, a gente tá com muito número repetido, tá bom? Se dá uma olhadinha aí, rola aí a barra, tá? Se a gente tiver número repetido, a gente vai pegar sempre o primeiro que chamou, tá bom? Então, que nem o número 10 aí, eu tenho aqui 3 pessoas com o número 10, tá bom? O primeiro aqui pra mim que tem o número 10 é o Valdemir, AP Praia, tá? Depois eu tenho aqui Robinho, depois eu tenho o Daniel Nascimento, então troca o número aí, ô Robinho, o Daniel Nascimento, para que a gente possa fazer aqui o sorteio, tá bom? Vamos lá. Tiagão é demais. Valdemir, a Torres, segundo o Márcio aqui, só respondendo rapidamente o Valdemir aí, que é um grande síndico amigo nosso também. Prédio antigo eles pegam também, tá, Valdemir? Tem que ligar pro Márcio lá na Torres, lá eles fazem uma visita, entende como é que tá o elevador, porque às vezes o seu elevador pode ser Torres também, né? Aí teve mudanças, né? Foi mudando. Porque eu acho que a grande maioria na cidade é Torres, né, a Márcio? gente tem uma boa fatia na cidade aí, né? Como que é o nome do nosso amigo? Não entendi. Valdemir, nosso amigo? Valdemir. Valdemir, independente, tá, do tempo de vida útil do teu elevador aí, de vida útil não, de vida existente, né? A gente pega, tá? Desde que sejam feitas aí as modificações necessárias para ter um bom funcionamento, né? Independente do teu elevador ser antigo ou não, a gente faz uma vistoria, apresenta para você uma proposta de modernização e aí sim nos dá a possibilidade de atender o teu elevador aí. Legal. Então vamos fazer uma auditoria no sorteio, Vini? Calma aí, deixa eu só mandar um abraço aqui pra Manda um Fátima. abraço, então. Fátima, obrigado, viu? É uma honra ter você como cliente também, Fátima. Muito obrigado pela confiança, tá bom? Já tem gente de olho na caneca, hein, Vinícius? Já até o pessoal quer a caneca. Laine, um abraço, Laine. Essa caneca aqui, rapaz, o Iron Laser, hoje, o Carlão me entregou hoje aí, ó, de presente. Gostei muito. Carlão, um abraço, viu? Da Iron Laser. A gente vai sortear brindes depois, hein, pessoal? Não hoje, outras lives aí. Porque eu preciso de gente, entendeu? Não dá pra sair dando tudo na primeira live. Tem que ter gente aqui, pô. Lembrando que, para seguir de novo a página da Confiad, @Confiad_ADM. Pessoal, um abraço, Sandra, do Marval. Sandra, minha parceira de muitos anos. Ó, segue a gente aí, pessoal. Manda aí pro seu amigo aí, compartilha aí com o seu amigo. Vai aí no direct, no aviãozinho, né, no celular. Manda pro seu amigo, Confiad_ADM pra seguir a gente. Certo? Agora, pessoal, vamos fazer aqui o sorteio, hein? Vou fazer a auditoria aqui. E pra gente fazer já a chamada para a próxima semana, segue lá, que durante a semana a gente vai postar o tema que a gente vai conversar na terça-feira que vem. Isso mesmo, a gente vai postar, tá, pessoal? A nossa amiga Ana, do Vanduí Lima, tá falando que Vanessa e Jefferson, o 21 já foi. Tem que mudar o número, meus amigos. Vai, Gerson. Vamos lá. Vamos lá, hein? Vou dar play aqui, ó. Quem Qual foi, número que foi. tá aqui, Vinícius? Número inicial. Número 1 inicial e o final 40, hein? Número final, Márcio. 40. 40. Vamos dar play. Quantidade de números sorteados, 40, né? aqui embaixo. Desculpa. Um só. número sorteado, Perdão, tá? Então nós temos de 1 a 40, um número. Vamos Dá play. sortear. Atenção. Sortear. Qual o número, Vini? Ó, vocês vão achar que é brincadeira, mas não é não. Número 22. Vamos procurar o número Deixa eu chegar 22 perto ali da aqui. live ali. Pera aí. Oi? Pegou? Pegou aí, Paulão?
Pegou! Vamos lá. Aqui desde o começo, tá? Quando eu pedi Vini, o número. 22, hein, pessoal? Você sabe quem foi, Vini? Quem foi, 22? Quem ganhou um combo do Will Burger foi a Tati Pérez. Não acredito, Tati. Ela fez aniversário quando, Vini? Fez ontem a Tati, cara. Caramba. Parabéns, Tati. Ganhou o combo do Burger, Will Burger, Tati. Procura o Paulo pro Paulo fazer o Pix. Procura o Will. Tá bom? Gente, muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Márcio, mais uma vez, pela presença. Queria agradecer a Torres Elevadores também, o nome do Michel, Agradeço, cara. que sempre me atende bem, mando mensagem, ele me responde. Porque não adianta só mandar mensagem e não responder, né? Exatamente. Mas o Michel me responde, que é o dono, é um cara sensacional, gosto muito dele. Pra quem quiser um dia, pessoal, contato o Márcio também, que é uma excelente pessoa também, sempre me atendeu todas as vezes que eu precisei. Inclusive para fazer vistoria nos elevadores, pra gente entregar uma proposta da Torres, tá? Queria agradecer ao Paulo também, Eu meu que amigo agradeço aqui tá sempre. comigo. E um abraço pra todo mundo aí. Obrigado, gente. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, Tchau, gente. Um abraço. Obrigado.